Olá pessoal, beleza com vocês? E aqui quem fala é Davi e nós estamos continuando com o Guia de Estudos Bíblicos, ouvindo a voz de Deus. Então, estamos agora na terceira parte, no terceiro episódio. Então, vamos lá relembrar o que nós estudamos no vídeo anterior. Aprendemos que a Terra antes de ser criada era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se criou. Os céus e a terra foram criados por Deus e em 6 dias fez o Senhor. Estavam presentes na criação. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vamos, antes de nós falarmos do assunto de agora, da parte 3, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui, nos dê sabedoria, ajude para a gente saber a fazer somente a tua vontade, nos dê sabedoria, nos use, Senhor, ajude para a gente aprender mais da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, passando a outro slide. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por conta do pecado, como nós falamos no vídeo anterior, por causa da desobediência à palavra de Deus. Então vamos com o título de hoje é A Origem do Mal. De onde surgiu o mal? De onde surgiu o pecado? Então vamos lá. Como harmonizar um Deus amoroso que deu a sua própria vida para salvar os pecadores, com a existência de doença, sofrimento, morte, violência, terrorismo, roubos e assassinos frios que acontece em nossos dias. Todos os dias ocorre fome, guerra, terremoto e outras coisas mais. Por causa do quê? Do pecado, por causa do mal que fez isso. Deus é responsável por tudo isso. Vamos aprender no vídeo de hoje. Lúcifer se rebelou-se contra Deus, tornou-se Satanás e enganou a terça parte dos anjos, levou o homem ao pecado, como nós vimos no vídeo anterior. No vídeo anterior, Adão e Eva comeram do fruto proibido por conta que Satanás tinha os enganado e a gente está até hoje no pecado por conta disso. Ele é responsável por todo o mal que existe. Vive pecando desde o início, está em 1 João 3, verso 8. Foi homicida desde o princípio, está em João capítulo 8, verso 44. É mentiroso e o pai da mentira, está em João capítulo 8, verso 44. Jesus venceu na cruz, Jesus venceu a morte, porque a morte vem de Satanás. Então Jesus venceu a morte. Então o Satanás achou que Jesus tinha perdido a batalha. Ele achou que ele tinha vencido, mas na verdade ele foi derrotado quando Jesus morreu na cruz. E quando Jesus ressuscitou, ele foi derrotado. Então Jesus venceu a morte. Amém. Será finalmente destruído. Está em Mateus capítulo 4, verso 1 a 3. E também está em capítulo 25, verso 41. Que quando Jesus estiver descendo na Cidade Santa, que nós falaremos nos próximos vídeos, quando a Cidade Santa estiver descendo e os ímpios estiverem querendo invadir a Cidade Santa, Satanás e seus anjos e os ímpios serão mortos e serão queimados e o mal jamais existirá. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, estamos esperando esse grande momento, esse grande dia. Vamos lá com a primeira questão. De quantos anjos é composto o exército de Deus? Vamos lá, Apocalipse capítulo 5, verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, que proclamavam com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza e glória, e sabedoria e honra e glória e louvor. Amém. Está em Apocalipse capítulo 11, verso 11 e 12.
Então a resposta é composto de milhares e milhares de anjos e milhões de anjos. Então é um exército imenso, é um exército enorme. Então vamos lá com a segunda questão. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Está em Ezequiel capítulo 28, verso 14. E também está em Ezequiel capítulo 15 e... não é capítulo 15 não. Está em Ezequiel capítulo 28, verso 15 e 17. Então vamos completar a frase vendo nessas passagens. Tu eras querubim da guarda do ungido e te estabeleci e permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Ele está em Ezequiel capítulo 28, verso 14. Vamos lá com outro verso. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Está em Ezequiel capítulo 28, verso 15. Levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a sua sabedoria, por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Está em Ezequiel capítulo 28, verso 17. Então vamos completar a frase: perfeito eras nos teus caminhos, até cometer iniquidade. Então Satanás se rebelou contra Deus e ele foi expulso do céu. Então vamos ver na terceira, a iniquidade é a transgressão da lei de Deus. Está em 1 João capítulo 3, verso 4. Então, a gente não deve seguir Satanás, nós devemos seguir a Deus, nós devemos obedecer a Deus, nós devemos obedecer à lei de Deus, para que nós não caiamos nas tentações de Satanás. Nós devemos vencer as tentações, assim como Jesus venceu a tentação no deserto. Satanás foi bem esperto, ele usou a palavra de Deus para enganar Jesus, mas Jesus usou a palavra de Deus para atacar Satanás, e ele venceu Satanás no deserto. Então vamos lá com a terceira questão. Que outros pecados esse anjo cometeu? Bote verdadeiro ou falso? Vamos lá em Isaías capítulo 14, verso 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Isaías 14, verso 12. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono no monte da congregação. Me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Está em Isaías 14, versos 13 a 14. Então, vamos lá. Queria se sentar-se no trono de Deus, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Pretendia ser semelhante ao Altíssimo? Verdadeiro. Queria o lugar de Deus e ser adorado? Verdadeiro. Amou a Deus? Não, ele não amou a Deus. Ele queria assentar-se no trono de Deus, ele pretendia ser semelhante ao Altíssimo e ele enganou os anjos. Alguns anjos foram enganados por ele, porque ele era o chefe da guarda real, ele era um músico, ele tinha várias funções nos céus. Então, Satanás, ele queria ser igual a Deus e ocorreu que ele foi expulso do céu. Vamos lá com a quarta questão. Qual foi o resultado da rebelião desse anjo? Está em Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 19. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Está Apocalipse capítulo 12, versos 7 e 8. Então, houve guerra no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Quem é Miguel? Representa Jesus. Quem é o dragão? Satanás. Então houve uma guerra no céu entre Jesus e Satanás. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Eles foram expulsos do céu e Deus lançou por terra. Eles saíram do céu e foram para a terra. O próximo slide. Cadê? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado por terra, e com ele os seus anjos. Está em Apocalipse capítulo 12, verso 9. Então vamos completar a frase. Houve no céu uma grande
peleja, uma grande guerra entre Cristo e Lúcifer e Satanás. Houve guerra entre Cristo e Satanás. Então, foi o que ocorreu. Vamos lá com uma frase aqui. O mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Neste conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e todos foram expulsos dos céus, vindo, alojando-se na terra. Está em Apocalipse capítulo 12, verso 7. Então vamos com a quinta questão. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Então vamos voltar um pouquinho no vídeo anterior. Vamos lá em Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17. Para nós completarmos a frase. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Está em Gênesis capítulo 2, verso 15. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela comeres, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, se eles comessem, eles iam morrer e também eles iam conhecer o bem e o mal. E Deus não queria que eles conhecessem o mal, ele queria que eles conhecessem o bem. Porque se eles conhecessem o bem e o mal, eles podiam, sei lá, Deus sabe todas as coisas. Então, ele não queria que eles soubessem. Então, vamos completar a frase. Deus disse, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se dela comerem, certamente morrerão. Certamente morrerás. Entenderam? Vamos lá na sexta questão. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Vamos lá em Gênesis capítulo 3, de 1 a 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse o Senhor Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Está em Gênesis capítulo 2, capítulo 3, verso 2 e 3. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se vos abrirão os olhos como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então Satanás, ele fala, vocês vão ser como Deus, vocês conhecerão o bem e o mal. Então vamos completar a frase. A serpente disse, é certo que não morrerás, não morrerão, sereis como Deus, como Satanás queria. Satanás queria ser como Deus e ele queria botar isso na cabeça de Eva e queria botar na cabeça de Adão também. Então vamos com a sétima questão. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Na Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e teu descendente. Este te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está em Gênesis 3, verso 15. Jesus Cristo, descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. A serpente era um dos animais mais bonitos da criação. Eles tinham asas, eles eram lindos, que a gente não tem como explicar. Era um dos animais mais lindos e foi um desses animais que Satanás se apossou deles. Satanás entrou no corpo da serpente e se fez como uma pessoa. Ele entrou como um espírito e ele entrou na mente da serpente e falou com Eva, usando a serpente mais linda da criação. Então foi uma tentação muito grande. E Satanás foi esperto. Agora a Eva, ela devia ter desconfiado, porque nenhum animal fala. Então quem falou foi Satanás. Então vamos lá com a oitava questão. Oitava não, tem uma frase aqui. Ele deixaria o céu e, através do mistério da encarnação, nasceria de mulher, viveria como homem por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Então aqui está falando de Jesus. Essa frase aqui está falando de Jesus. Jesus deixaria o céu através do seu mistério da encarnação, nasceria de uma mulher virgem. Ele nasceu da mãe dele, que foi Maria, que deu que ele saiu do céu, se tornou como uma criança, veio de uma virgem que foi Maria
e viveria como um homem, como um ser humano, e ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para vencer o inimigo, para vencer Satanás, e ele venceu. Amém. Graças a Deus. Vamos lá com a oitava questão. De que maneira Satanás nos engana hoje? Está em 2 Coríntios, verso 11. Está em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. E também está no verso 15 também. Também está em Mateus, capítulo 24, verso 24. Vamos ver o que está falando. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Está em 2 Coríntios 11, verso 14 e 15. Aqui está falando que Satanás engana a muitos. Ele se faz como anjo de luz. Eles e os seus anjos que caíram do céu, saíram do céu, foram expulsos por terra. Então, o que eles estiverem fazendo, o que estão fazendo aqui na terra, será julgado no juízo, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando milagres, operando sinais, operando prodígios para enganar a muitos, se possível, os próprios escolhidos por Deus, os próprios eleitos. Está em Mateus capítulo 24, verso 24. A coisa é séria. A gente tem que estar com a Bíblia na cabeça, com a mente na cabeça. A gente precisa praticar e obedecer. Vocês acham que Satanás não conhece a Bíblia? Ele conhece a Bíblia mais do que eu, conhece a Bíblia mais do que todos mundo aqui da terra. Ele pode enganar com muita facilidade. Então nós temos que saber das verdades. Nós não podemos cair das tentações de Satanás. Quando nós estivermos no tempo de perseguição, Satanás irá usar a Bíblia para prodígios para nos enganar, mas nós não seremos enganados, porque nós estamos com a palavra de Deus aqui na mente, e nós sabemos o que é certo e o que é errado, e nós vamos falar as verdades presentes para o mundo. Amém? Então vamos completar a frase do que nós aprendemos nesse verso. Transformando-se em anjo de luz, realizando sinais e prodígios. Foi o que nós aprendemos nesses versos que nós acabamos de ler. Vamos na nona questão. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Vamos lá marcar em verdadeiro ou falso. E também vamos lá ver a resposta em Apocalipse, capítulo 12, verso 12 e 17. Por isso festejai os céus e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então Satanás quer enganar muitos, porque ele quer levar gente com ele, ele quer levar pessoas com ele, para que ele não vá sozinho. Ele quer levar muitos para entristecer ao nosso Deus. Está em Apocalipse capítulo 12, verso 12. Vamos lá com outro verso. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é a mulher? A igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então Satanás, ele vai irar contra a igreja, ele irá contra a mulher, aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, os mandamentos de Deus, aqueles que guardam a lei. Ele irá perseguir, na verdade ele já fez no passado e está fazendo agora, como ocorreu na Roma papal. Ele perseguiu aqueles que guardavam os mandamentos de Deus e matou a muitos, e vai ocorrer agora nesse tempo do fim. A gente já está no tempo do fim, mas quando for no tempo de perseguição, ele vai perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então vamos botar aqui, contra aqueles que não seguem um mandamento algum, falso. Aqueles que conseguem os mandamentos, aqueles que obedecem os mandamentos, é verdadeiro. Contra aqueles que escolhem alguns mandamentos para obedecer, falso. Satanás não irá contra aqueles que conseguem mandamento algum. Ele não vai contra as pessoas que não estiverem guardando o mandamento pela metade, nem escolher um. Ele vai escolher aquele que guarda todos os mandamentos, do primeiro até o 10º. Ele vai perseguir aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e que têm as verdades da ponta da língua. É aí que ele vai perseguir os cristãos, os servos de Deus, os missionários. Ele vai perseguir aqueles que têm a verdade
que está na mente deles. Então, vamos lá na 10ª questão. Como nós é possível vencer Satanás? Vamos lá em Efésios capítulo 6, de 10 a 18. Então vamos lá. Quanto ao mais, sede fortalecidos pelo Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Está em Efésios capítulo 6, verso 10 e 11. Porque nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, e sim contra os principantes e protestantes, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Está em Efésios capítulo 6, verso 12. Então nós temos que estar com a armadura de Deus, irmãos. Temos que estar com a armadura, com o escudo da fé, com o capacete da salvação. Temos que estar com a palavra de Deus e temos que estar todos revestidos de toda a armadura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanece inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, e revesti-vos da couraça da justiça. Está em Efésios capítulo 6, verso 13 e 14. Nós temos que estar com toda a armadura de Deus para vencer Satanás. Sem Deus, a gente perde, a gente é enganado, mas com Deus, com a armadura, nós conseguimos vencer o inimigo. Amém. Graças a Deus. Vamos lá. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamáveis do inimigo. O escudo serve para proteger das flechas inflamáveis, das tentações. Está lá em Efésios capítulo 6, verso 15 e 16. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo do Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Está em Efésios capítulo 6, versos 17 e 18. Então vamos completar a frase. Revestidos-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo, orando em jejum, fazendo o jejum, obedecendo a Ele. E a gente precisa estar estudando a Bíblia diariamente, todo dia, para que a gente não seja enganado. Porque se a gente não perseverar, não fazer a vontade do Senhor, não estudar a Bíblia, não buscar Ele em primeiro lugar, a gente perde. Então Satanás vence, mas a gente não pode deixar Satanás vencer. Nós temos que ser mais que vencedores. A gente tem que ler a Bíblia todos os dias pela manhã, quando a gente acorda, e não seguir as outras coisas. Vamos lá na recapitulação. Lúcifer, um anjo de luz, ele quis tomar o lugar de Deus e Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo, livre e não com Deus. Então, Lúcifer cometeu iniquidade, que é desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus. Então vocês entenderam, irmãos? Satanás cometeu pecado lá no céu, cometeu iniquidade. Ele é o causador de tudo aqui nessa terra. Ele é quem quebra a lei de Deus, mas nós não devemos ser enganados por sinais e por prodígios e outras coisas mais, porque ele está irado contra aqueles que seguem os mandamentos do Senhor, aqueles que têm a verdade do Espírito de profecia, aqueles que têm a verdade da Bíblia. É ele que está irritado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, contra os ungidos, contra os missionários do Senhor. Ele está irado com aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. E antes de nós acabarmos aqui, vamos fazer uma breve oração. Pai do céu, obrigado porque nós estamos aqui com vida e com saúde. Nos dê
força, Senhor. Ajude, Senhor, para a gente vencer as tentações e não cairmos nas ciladas do diabo, mas que sirvamos somente ao Senhor e que estudemos a palavra todos os dias para que nós não sejamos enganados pelo inimigo e que sejamos usados somente pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer nosso compromisso de fé. Você crê que o mal surgiu com um anjo criado perfeito e que se rebelou contra Deus? No grande conflito entre o bem e o mal, quero ficar ao lado de Deus e a sua palavra? Desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir as suas orientações? Você crê que o mal surgiu lá no céu e que se rebelou contra Deus? Você crê que o grande conflito entre o bem e o mal, e você crê que você quer ficar ao lado de Deus ou ao lado de Satanás? Porque você não pode servir a dois senhores. Você ou há de aborrecer a um ou há de adorar a outro. Você tem que servir a um. Se você agrada a um, você desagrada o outro. Se você agrada um, você desagrada o outro. Então você tem que seguir um só. Não pode servir dois. Não tem como servir dois. Você tem que servir a um. E a um que eu adoro, a um que eu obedeço. Em quem lado eu estou? Eu estou no lado do Senhor Deus de Israel. Eu estou no lado de Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que voltará em breve. Amém. Você quer, meu filho, revestir de toda a armadura de Deus, meu filho? Revista da toda a armadura de Deus para que você vença as tentações e siga os caminhos do Senhor, siga as orientações divinas que Ele dá para nós, que está na palavra de Deus. E pessoal, até logo, que Deus abençoe a todos vocês, dê um like, se inscreva no canal